trazer aqui algum texto bíblico que é Romanos capítulo 8, para você entender e perceber a resolução de Deus sobre a tua vida. Eu queria que você guardasse esse texto muito carinho no teu coração, muito carinho no seu coração. Que esse foi o maior, eu acho que o texto mais forte que Paulo declarou por causa da obra de Cristo. Ele vai fazer uma série de questionamentos, ele vai falar de uma série de coisas, e toda vez que você estiver questionando algo e aparecer dúvidas na sua mente, vai para esse texto, vá para ele e peça a revelação do Senhor. É o Espírito Santo quem nos assiste na nossa caminhada. O problema foi resolvido, você não está sozinho, eu não estou mais sozinho. Nós temos um Deus conosco, Emanuel, o Espírito Santo de Deus. Nós temos alguém, um Deus que nos amou a ponto de enviar o seu Filho, Jesus Cristo, amém? Eu queria ler pelo menos o versículo 1, o capítulo 8, versículo 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Isso é extremamente importante, vamos orar por isso. Senhor, nos dá espírito de revelação e sabedoria, no pleno entendimento dessa palavra. Essa palavra precisa transbordar no nosso coração. Nós precisamos viver e responder a este apelo, no nome do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Amém? Aleluia. Irmãos, aqui está dizendo que o texto com Jesus veio algo. Com Jesus chegou algo para mim e para você, que chama descondenação. Mas eu estava condenado de quê? Com Cristo Jesus eu já não tenho que ter mais condenação. A condenação foi tirada, a condenação de ser mau pai, a condenação de que eu não consigo, de que eu não posso, de que eu não vou. Essa condenação, ela precisa ser tirada da minha vida e da tua. E deixa eu dizer para você, pastor, e se eu errar? Há espaço no amor para erro. O espaço que ele te dá é muito importante para você continuar e avançar. Então eu não tenho esboço hoje, eu estou em cima do texto. Se você puder apontar para partilhar na célula, que amanhã você vai me pedir o esboço, eu ainda não vou ter feito. Eu tenho algo aqui no meu coração que eu estava ali meditando sobre isso. E ontem vendo algumas coisas. Chegou uma irmã nosso curso das águas, e é tão interessante que ela chegou, ela foi convidada, ela veio. Ela praticamente, de uma certa forma, ela caiu de paraquedas. E ela ficava no fundo, ela estava no fundo do nosso curso de batismo. E ela, toda hora, ela ficava em dúvidas. Ela estava debaixo de ataque de condenação tão forte mentalmente, que ela não conseguia nem se expressar. Tudo que eu falava era fechado no ouvido dela e ela não percebia nada. Eu pedi para alguém acompanhá-la, estar junto com ela, ajudá-la. Mas a gente percebeu que, mesmo assim, ela vai para a internet, e na internet ela pega todo tipo de ministração, todo tipo de coisas, ela fica mais confusa ainda. Então ela mistura todas as coisas. E aí eu estava percebendo quantas pessoas hoje têm misturado muitas coisas por causa de condenação. A condenação, ela não faz parte mais da minha vida e da tua. A primeira coisa que Jesus faz é tirar a condenação, tirar a culpa e tirar a acusação da minha vida e da sua. Então eu não sei se você está acusado, condenado ou culpado por algo que não acontece. Mas ela estava dizendo assim, olha, eu já sou mãe solteira, tenho uma filha para cuidar, como é que eu faço? Eu já não tenho mais emprego, dependo da segurança social. E aí tudo isso vem como uma série de condenações que vai cada vez mais abafando, vai fechando o coração dela, vai deixando ela cada vez pior. E ela ontem foi batizada. Ela falou, pastor, eu vou desse jeito. Falar, vem do jeito que você está. Nós entendemos que nós precisamos aprender a invocar o nome do Senhor Jesus para sermos salvos dessas condenações. Às vezes você não tem ataque externo. Você não tem nenhum ataque externo, está tudo bem, está tudo normal, os filhos estão com saúde, você está empregado, as contas estão em dia. Mas às vezes você acorda condenado, culpado e acusado de coisas que não deveriam. Quantos aqui já tem isso? Não. Só eu, não. E eu vou ler aqui uma outra versão, e é entender para você perceber isso. A solução e viver de acordo com Deus. Eu quero viver de acordo com Deus. Eu não quero viver em desacordo com Deus. E nós estamos vivendo em acordo com Deus.
E não fique com dúvidas. Então ela vai para a internet e ela perde o acordo. Tem muitas pessoas que vão para a internet e perdem um acordo. Elas entram em desacordo, porque Deus te deu uma base de fé. Naquela base você tem que continuar nela até o final, mas aí você fica com dúvidas. E quando você tem dúvidas, você entra em desacordo. E Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável para a minha vida e para a tua. E é ser feita no céu, e ela precisa ser feita na tua vida. Quantos creem nisso? Então presta atenção, como a chegada de Jesus, o Messias, o dilema fatal foi resolvido. Que dilema? Condenação. Sai fora disso. Então ligou minha irmã essa semana, falou: pastor, estou com cancro. Eu falei: sim, e esse diagnóstico? Ela falou: eu tenho certeza que isso veio de uma situação de pecado. Eu falei: olha, irmã, eu não sei se veio ou não, e nem vou te condenar, mas uma coisa é certa, Deus quer te curar, Deus quer que você seja livre disso. Ela falou: mas como assim? Agora eu tenho que ficar com as consequências do pecado? E ela falou: olha, eu fumei durante 40 anos. Eu falei: agora eu estou vivendo isso. Eu falei: mas eu sei que você fumou, mas Cristo pode te curar mesmo assim. E nós precisamos entender isso. Cuidado para não ficar baseado nisso. Cristo, isso não impede Cristo de vir. Irmãos, está cheio de pessoas que estão vivendo condenações de coisas lá atrás, de decisões que não tomaram, de decisões que não vieram. E ela falou: e o que eu faço, pastor? Ela fumou 20 anos, e 20 anos com 2 carteiras, dá 40 anos maço. Ela falou isso para você, e eu falei: essas carteiras. Eu falei: o que eu faço? Eu falei: só vai para Jesus e pede só para Ele te salvar. Mas é todo dia que eu acordo e fico me lembrando do cigarro. Falei, e lembrando que eu não devia ter feito, lembrando que eu não devia ter caído. Mas falei: já aconteceu. Sai dessa condenação e vem para Cristo Jesus. Quantos aqui me entendem o que eu quero dizer? Então, já foi resolvido, mas as pessoas não entendem isso. Elas acham que o que tem que ter resolvido tem que ser agora. E agora já foi resolvido. Mas você fica parado em condenações do passado que você não fez, que você não leu. Esses dias me ligou uma pessoa falando assim: pastor, eu devia ter estudado. Falei: irmão. Eu devia ter feito faculdade. Falei: irmão. Ele ficou lamentando do passado. Eu falei para ele: irmão, vamos daqui para frente, já não há mais condenação. Vamos avançar nisso. Vamos continuar nisso. Não fica parado não. Fala para o Senhor: me ajuda a empreender, me ajuda a prosperar. Ele falou: estou colhendo. Estou colhendo. Eu falei: não, mas Deus pode mudar a sua colheita. Deus pode mudar a tua colheita. Mas eu não semeei. Mas deixa eu dizer para você, eu estou colhendo coisas aqui em Portugal que eu nunca semeei. A semeadura não depende da gente, é o Senhor quem dá. Eu estou colhendo, nós estamos colhendo coisas aqui que o Senhor já tem dado faz muito tempo. Tem gente que passou por aqui e orou. Tem gente que chegou antes da gente. Tem gente que chorou nessa terra. Tem gente que abençoou essa terra. E eu estou colhendo. A questão é que você acha que é você, e você fica no centro de tudo, condenado. Irmãos, não entre no centro da tua vida, não olhe para você, olhe para Jesus. Jesus é o autor e consumador da tua fé. Não fique olhando para si mesmo. Quantos estão junto comigo? Essa é a questão para resolver. Olha para Cristo. Fala assim: eu mesmo fumei. Mas fala para o diabo: eu fumei mesmo, você está me acusando, me condenando. Mas deixa eu dizer para você, Cristo pode curar o meu pulmão. Cristo pode curar o meu pulmão. Cristo pode remover esse cancro, e quer remover esse cancro. Ele pode e Ele quer. Quantos aqui me entendem? Senão não é fé. Os irmãos estão juntos? Vamos para frente? Os que estão em Cristo não precisam mais viver numa nuvem escura e depressiva. Irmãos, sai nuvem escura e depressiva. Quem aqui é da minha época que tinha um desenho que tinha uma pessoa que andava assim e tinha uma nuvem escura que acompanhava ele? Alguém lembra disso? Não? Sempre chovendo, lembra? Oh, Jesus. Não é da minha época. Mas tinha lá uma nuvem que acompanhava, e sempre ele estava lamentando, sempre tinha trovão, sempre tinha uma nuvem escura. E tem cristão que acha que essa nuvem escura acompanha ele. Pastor, estou na tempestade. Eu falei: irmão, você está mais na graça do que tempestade. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Quantos creem nisso? Então você às vezes fica depressivo. Você vai falar para a pessoa: você é cristão? Fala: sou. E aí? Vamos orar? Vamos. Você não sabe o que eu estou passando? Eu falei: eu não sei, mas Cristo sabe. Vamos posicionar em Cristo Jesus. Esse problema já foi resolvido. Vamos continuar? Então, presta atenção.
um novo proceder está atuando. Fala assim: uma nova unção está atuando na minha vida. Um novo poder está atuando na minha vida. Você pode não ver, você pode não entender nada, mas tem o poder atuando aí. Tem o poder atuando na tua vida. Mas pastor, eu não estou percebendo o reino do Espírito. Não está, mas tem um poder atuando sobre você. Tem algo movimentando a sua vida. Quantos creem nisso? Amém? Então o Espírito da vida em Cristo, como vento forte, presta atenção nisso, limpou totalmente o ar. Você precisa falar: Espírito Santo, limpa o ar. Limpa essa nuvem escura e depressiva às vezes que vem na minha vida. Eu preciso, limpa, sopra para longe. Os irmãos entendem? O sol da justiça vai brilhar novamente. Eu preciso entender isso. Esse texto ele fala sobre isso. Ele está dizendo para mim e para você o seguinte: Ele limpou totalmente o ar, libertando vocês de uma tirania brutal. A tirania brutal, o diabo ele fica ao derredor rugindo, tentando capturar você com condenação, com culpa e acusação o tempo todo. E aí ele deixa a sua mente o quê? Embotada. Você fica embotado, você fica com os pensamentos aqui da terra: Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está comigo, Deus me abandonou, Deus não está, Deus não vem. E aí você fica com esse tipo de pensamento, é o pensamento que você tem. Olha aqui, você viu um pensamento que foi colocado? Deus está irado com o Rio Grande do Sul. Deixa eu falar para você, irmão, cala a tua boca. Deus não está irado com o Rio Grande do Sul nenhum. Deixa eu dizer para você, Deus ama aquele povo, Deus ama aquelas pessoas. Deixa eu dizer para você, aquilo ali é obra maligna, é obra do diabo, sendo entrando no coração das pessoas, não fazendo no tempo que tinha que fazer, nas coisas que tinham que fazer. Deixa eu dizer para você, Deus ama aquele povo, e Deus não está irado com eles não. Nós precisamos entender que Deus ama cada um deles, e onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos que essa nuvem, nós estamos pregando o Evangelho, irmãos. O Evangelho é Evangelho de cura, de graça, de boas notícias. Por que eu vou ficar dando má notícia e falando para o povo? É um desserviço você ficar falando que Deus fez algo lá. Deixa eu dizer para você que não tem nada a ver com Deus, porque tudo que tem a ver com Deus, sempre Ele libertou. No Faraó, não foi assim que ele fez no Egito? Quem era povo de Deus, ele tirou, mas todos foram afetados ali. Você está entendendo que é o que acontece? Mas você precisa perceber uma coisa: Deus está com você. Maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E o mundo é essa situação que você está vivendo. Quantos aqui creem que Deus está com você? Então você precisa entender que você foi tirado dessa tirania. Alguém tirano, ele te domina na mente. Alguém que é tirano, ele começa a falar coisas para você e dizer coisas para você que vão te apreendendo. Às vezes pensamentos brutos, pensamentos que você nem imaginava, vêm sobre você. Amanhã você vai morrer, você está vendo aí, você vai morrer. Tem gente que vive debaixo disso o tempo todo. Tem gente que vive debaixo de acusação. Você não vai mais falar com seus filhos, você não vai mais ver sua casa, você não vai mais ver sua mãe. E você fica debaixo dessa tirania brutal. Nós não estamos debaixo disso. O Espírito ele soprou para mim, soprou para você. Quando ele disse: você não vai casar mais, olha aí, não vai dar tempo, olha o que está acontecendo com você. Sai daí, você não vai ser curado dessa enfermidade. Isso é tirania brutal. O Espírito já soprou para mim e para você, para tirar você dessa tirania. Tirania vem de império de trevas, e você não faz parte mais. Você faz parte agora do reino do Filho de amor, Cristo Jesus. Então Deus te amou e enviou o seu Filho. E existe um reino de Deus, que é justiça, paz e alegria, que eu e você fazemos parte. Quantos estão comigo? Fala glória a Deus. Então presta atenção, você não está mais nas mãos do pecado. O pecado já não tem poder sobre você. Eu quero declarar isso para você. O pecado já não tem mais domínio sobre a tua vida. Se você está debaixo do pecado, deixa eu dizer para você, sai logo dessa vida. Pastor, tem consequências? O pecado tem, porque ele vai ficar te acusando o tempo todo, e ficar falando: está vendo ali, olha aí. E eu quero dizer para você, sai fora disso. Não tem mais isso, Deus não comprou isso para você. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Vamos lá no 3, eu quero falar com você o 3 e o 4. Deixa eu dizer que, não é Joel. É no Romanos capítulo 8, versículo 3 e 4.
Olha o que ele vai falar aqui para mim e para você. Eu vou ler aqui na minha versão. Já está? Olha o que diz: portanto, o que for impossível à lei, o que estava enferma a carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne, volta para mim, eu não li tudo, na carne o pecado, presta atenção, ele condenou Deus na carne o pecado, a fim de que, olha o que ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Deixa eu dizer para você, você pode achar que não, mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje, Deus acertou em cheio, quando Ele enviou Jesus para a tua vida. Não foi você que teve, Ele acertou em cheio. E Deus tem enviado Jesus para você. Ele acertou em cheio na tua carne, no teu espírito e na tua vida. Deus acertou, Deus não erra. Deus tem um alvo e Ele coloca o alvo. É Deus quem coloca esse alvo. Quantos creem nisso? Fala, você crê nisso ou não? Amém? Então presta atenção. Ele não tratou do problema como algo distante e sem importância. O pecado tinha que ser tratado, Ele tratou. O que eu vou fazer? Eu vou morrer pelo seu pecado. Eu vou ser punido pelo seu pecado. Então foi tratado. Então Ele já acertou em cheio o seu problema e o meu problema. O meu problema e o seu problema Ele já acertou. Ele enviou e falou, eu vou resolver o seu problema. Você quer andar na carne? Você anda. Mas não é o que eu tenho para você. Eu tenho para você andar no Espírito. Eu tenho algo que se você andar no Espírito, você não vai satisfazer as obras da carne. E você foi chamado para isso. Quantos creem nisso? Então ele está dizendo aqui, olha, eu acertei em cheio. E você tem que entender isso. Não tratou o problema distante e sem importância. Em seu Filho Jesus, Ele assumiu pessoalmente a condição humana. A minha condição de pecador foi assumida por Cristo. A tua condição de pecador foi assumida por Cristo. Cristo assumiu a nossa condição humana. Então hoje eu não sou mais daqui. Para casa eu voltarei. Ele vem me buscar. Amém? Ele está vindo nos buscar. Aqueles são aqui. A condição humana foi tomada por Ele. E por que você ainda vive a vida na condição humana? Debaixo de condenação, de culpa e acusação. Se Ele já acertou em cheio em você, Ele já acertou na tua vida e falou assim, olha, a condição humana sua hoje que você vai viver pela fé em Cristo Jesus. Os irmãos entendem isso ou não? Então a vida que agora eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Quantos entendem isso? Fala glória a Deus. E ele continua ainda, assumindo pessoalmente a condição humana, entrou na confusão da humanidade. A humanidade estava confusa. Lá fora, irmãos, as coisas são confusas. Fora da igreja as coisas são muito confusas. E vai ficar cada vez mais confuso. Casamento vai ficar mais confuso, criação de filhos fica mais confuso, as pessoas estão confusas a respeito de que se é ou não é, se tem ou não tem, as pessoas estão confusas, e Deus já resolveu o problema da humanidade, só que as pessoas acham que elas conseguem de si mesmo servir a Deus. Nós precisamos entender que quem acertou o alvo foi Ele, quem me encontrou foi Ele, Ele é soberano. Ele é quem vem, Ele é quem tem poder de mudar. Então a condição humana foi mudada pela minha fé em Cristo Jesus. Eu estou falando isso para os batizandos de ontem. Você que foi batizado em Cristo Jesus, sua condição humana foi embora. Agora não vivo mais eu, mas vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em mim. Cristo está em mim. Paulo disse isso, ele está dizendo isso. Você precisa assumir essa condição, não humana, mas condição espiritual. E a condição espiritual não é minha, é dele, é do Senhor. Ele me falou, eu estou dando para você uma condição espiritual para você viver aqui na terra. Enquanto você viver aqui na terra, você vai viver sem condenação, sem culpa e sem acusação. E quando eu voltar, as coisas vão ser tranquilas, a paz reinará. Os irmãos entendem isso? Então, como humano, eu quero declarar isso para você. Pastor, mas ainda eu sou casado, eu tenho filhos, eu tenho empresa, eu trabalho em algum lugar, eu estou em algum lugar. Mas você não vai como condição humana. Você é nascido de Deus. Um dia, um grande empresário, ele tinha que levar o filho para trabalhar com ele. Alguém já escutou essa história? E o filho tinha que estar lá na empresa. E ele chegou na empresa e falou, eu tenho reuniões. E ele comprou um puzzle, um quebra-cabeça de 5.000 peças. Falou, hoje esse menino não sai daqui.
Hoje eu consigo entreter ele e ele vai ficar um tempão. Irmãos, deu uma hora que ele deu o puzzle para o menino voltou. Falou: nossa, você é um gênio. Em 1 hora, 5.000 peças. Em 1 hora, 5.000 peças você conseguiu montar. E era um negócio difícil, cheio de paisagem. Era difícil para você ver o colocado. Ele falou: não, pai, sabe o que aconteceu? Tinha um homem atrás do puzzle. Em vez de ver a imagem que estava na frente, eu olhei atrás. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O puzzle que está aí fora da humanidade, ele vai ser resolvido quando todos olharem para Jesus. É que as pessoas ficam muito tempo: pastor, meu casamento, olha para Jesus. Separa um tempinho de 5 minutos, de 24 horas que você tem no dia, de 100 e tal, para orar em línguas com a sua esposa, de mão dada. Percebo às vezes que meu casamento não está bom, eu falo: Karina, nós precisamos andar. Eu pego e ando com ela, orando, e vamos orar. São 5 minutos, você vai ver que é tão difícil às vezes, tão complicado às vezes. Você separar um tempo para deixar que o Espírito, que a humanidade caída, ela vai embora. A humanidade caída, ela tem que sair da minha vida, não faz parte mais de mim, de você. Você nasceu de novo, você é filho. Não faz mais parte da minha vida e da sua. O meu casamento, ele cada vez tem que prosperar mais. Os meus filhos servirem ao Senhor. E eu preciso entrar naquilo que é do céu. E quantos me entendem aqui? Amém? Vamos continuar? Então ele continua dizendo para você. Olha o que ele diz: a confusão da humanidade que vive em conflito para consertar as coisas de uma vez por todas. Você vê que as pessoas querem trazer paz para todo mundo, só que não tem paz. A verdadeira paz só tem aquele que já recebeu Jesus. Você sabia disso? É assim que acontece. Jesus estava lá no cenáculo, não foi assim? Não foi? Quando ele chega no cenáculo, todo mundo estava com medo de morrer. Não estava com medo de morrer? Estavam com medo de morrer. Eles estavam todos trancados naquele lugar. Jesus passa a parede, sopra sobre eles e fala: a paz seja com vocês. Aquele é um momento de novo nascimento. O novo nascimento é para que você tenha paz com Deus. Deus tem paz com você. Irmãos, não importa o momento, não importa se acabou de pecar, ele já resolveu o problema do pecado. Tem consequência o pecado? Tem, mas ele tem paz com você. É isso que as pessoas não entendem isso, e elas ficam cada vez mais condenadas, culpadas e acusadas. E o Senhor fala assim, e ele fala assim: pastor, o código da lei, enfraquecido pela natureza humana, fragmentada, jamais poderia ter feito isso. Mas é o que acontece. O ser humano, ele está fragmentado hoje. Você é um espírito, uma alma e o corpo completos. Mas hoje as pessoas estão separando. Elas estão na alma, elas estão ansiosas. Elas estão no corpo, elas estão buscando outras coisas. Isso já aconteceu em Atenas lá atrás, irmãos. Esse culto ao corpo já aconteceu em Atenas lá atrás. Eu acho que tem que ter saúde, viver de uma forma boa, alimentação, tudo. Mas tudo isso vai acontecer. Hoje as pessoas estão se fragmentando todas. E o Senhor está dizendo para mim e para você: você já nasceu de novo. Você é nova criatura, creia nisso. Creia que eu estou com você. Quantos aqui entendem isso? Ele está dizendo: Deus acertou em cheio, está com você. E presta atenção, a lei acabou sendo usada como paliativo para o pecado e nunca para a cura completa. Deixa eu dizer para você, não ache que você consegue por você mesmo. Tem alguém que já morreu e ressuscitou ao 3º dia. Você não pode aplacar o pecado da sua vida acreditando que você pode, que você consegue. Você já tentou não pecar um dia e ficou tranquilo. No outro dia você caiu de novo. Alguém já teve isso aqui? Você falou que ia mudar e nunca conseguiu mudar. Deixa eu dizer para você, isso é lei. Você precisa entender que Cristo já fez por você. Cristo já entrou na sua vida e na minha vida. Quantos creem nisso? Fala glória a Deus. Vamos continuar? E agora que os códigos da lei pede. Hoje se fala de códigos. Hoje é muito forte falar de códigos, né? Pega o código aí. Tem código de lei. Você sabia que tem código de lei? E às vezes você fica pegando código de lei que não é para pegar. Sendo que o Senhor tem códigos da graça, da vida, do Espírito para você avançar e crescer. Mas você quer ficar pegando código que abre de uma forma errada. Os irmãos estão isso? Então preste atenção. Nós precisamos agora entender e perceber o quanto Cristo está em nós.
em vez de redobrar os nossos esforços, simplesmente aceitemos o que o Espírito está fazendo em nós. Então as pessoas estão lutando contra esses códigos. Deixa eu dizer para você, não luta contra o código do pecado, já foi resolvido em Cristo. Pastor, isso quer dizer que eu vou pecar, eu vou ficar deliberadamente? Não, chama Jesus quando você está sendo tentado. Chama Cristo, invoque o nome do Senhor. É que as pessoas falam assim: pastor, eu já batizei. E aí o problema é quando você já te batizou e cai no pecado, o que eu faço? Peça perdão e continua, não para não. Chama os códigos da graça, daquilo que o Senhor tem colocado para você. Deixa o Espírito te conduzir ao arrependimento. Não é você que conduz, é Deus que conduz você ao arrependimento. Não é você que se arrepende, irmãos. Seu choro é igual lágrima de crocodilo. Alguém já viu lágrima de crocodilo? Parece que ele está chorando, mas na hora que se vem, pega. Não é assim não. Não é lágrima de crocodilo. Presta atenção. Fala: Espírito, produz arrependimento. Espírito, produz arrependimento em mim. Espírito Santo, o Senhor vive em mim. O Senhor está comigo. O Senhor não me abandonou. Eu sei que o Senhor está comigo todo o tempo. Me ajuda a criar meus filhos. Esse está nessa lei do pecado, da condenação. Hoje, irmãos, o que mais aparece é pai e mãe culpados do filho não fazer o que eles estão colocando, ou o que a sociedade pede. Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? O Senhor está chamando você para a graça. Deixa o Espírito operar em você, deixa o Espírito conduzir você em triunfo. Fala: Espírito, eu não quero pecar. Tem alguém que acordou hoje com vontade de pecar, assim, que fala assim: hoje eu vou pecar, eu vou enfiar o pé na lama. Tem alguém que acordou assim aqui hoje? Fala: hoje eu vou enfiar o pé na jaca, aqui é pé na poça. É assim que você acorda? Você não acorda desse jeito, mas você acorda cheio do Espírito, cheio da graça. Amém? Presta atenção, agora eu vou finalizar com você o versículo 5 e 8, e nós vamos entender isso, e nós vamos perceber. Olha o que diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Hoje só de você estar aqui, você está inclinado para a coisa do Espírito. Você já está começando bem a sua semana. Os irmãos entendem isso? Que já está começando bem a sua semana? Vai ser uma semana ímpar, porque já não existe essa semana diante do Senhor. Já está, vai ser uma semana poderosa, viva, cheia da graça. O Senhor vai te atrair para oração, para buscar o Senhor, para conversas, para você colocar aí, para você ter esse acordo, encontrar com os irmãos que o Senhor tem para você, em trabalhos, em negócios. Você fala assim: eu preciso acreditar no Espírito. Olha o 6, o que ele diz. Olha o que ele diz no 6: porque o pendor da carne dá para a morte. Você não está indo para a morte, você está indo para a vida. Você está indo para a vida, então vai ser uma semana abençoadíssima. Você que vai para entrevista, você que vai para algum lugar para fazer provas, né? Meu filho tem prova essa semana, já estamos junto com ele estudando, mas vai ser uma excelente prova essa semana. Os jovens que têm prova essa semana, nós precisamos entender isso. E ele diz: mas o do Espírito, aqui ele diz: mas o do Espírito para a vida e para a paz. Irmãos, você foi conduzido para andar em vida e paz, não em morte. Os irmãos estão junto comigo? Então eu queria colocar, olha o 7 aí para nós estarmos juntos. Olha o 7: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Não pode estar. Então eu não quero andar na carne, irmãos. Carne e pecado Deus não aceita. Quantos se lembram de Abraão? Lembra de Abraão? Abraão foi tentar fazer filho na própria força do braço. Deixa eu dizer para você, nós não andamos na força do nosso braço. Se o Senhor não me abençoar a semana, dificilmente eu consigo entrar nela. Se o Senhor não abençoar, e o Senhor não estiver comigo, dificilmente eu vou nessa semana. Eu posso tentar ir na força da minha carne, mas Deus não aceita a força da carne. Deus aceita o que é pendor do Espírito. Olha lá: pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Mas olha o 8 que ele diz: portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu creio que você quer agradar a Deus, sim ou não? Eu quero agradar o Senhor, eu quero agradar o meu Pai, eu quero agradar a Ele. Os irmãos estão junto comigo ou não? Olha o 9 ao 11, vamos continuar. Eu estou lendo o texto, depois você lê esse texto para você meditar. Vós porém que estáis na carne, mas no Espírito, vós não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, que eu creio que habita, e se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal
Esse tal não é dele, presta atenção. Próximo. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida e por causa da justiça. Deixa eu dizer para você aqui, é muito importante separar. Quantos aqui são justiça de Deus em Cristo Jesus? Então o que acontece com você, presta atenção, você é justiça de Deus nele. Então o que impera na tua vida é que você é justiça por causa da tua fé. Então você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Olha o que ele vai dizer nesse texto. Mas o próprio Deus está em você. Fala para quem está do seu lado, o próprio Deus está em você. Fala, Ele está em você, Ele vive em você. Amém? E ele diz, dificilmente irão pensar mais em vocês do que nele. Irmãos, presta atenção, você percebe você? Quantos aqui pensam em Deus quando acordam? Todo dia. Você pensa? Então você está pensando mais em Deus do que em você. Você percebe o que é o Espírito em você? Quantos aqui invocam o nome do Senhor a entrar num carro, a sair de um carro, pedindo, Senhor, vamos junto? Você pensa mais em Deus do que em você. Percebe que o Espírito é mais fácil do que você imagina? É porque a gente acha que é muito complicado viver no Espírito. Não, só de você pensar em Deus mais do que você pensa em você mesmo, deixa eu dizer para você, você está em Cristo Jesus. É que as pessoas acham que eu preciso fazer muita coisa, eu preciso mostrar para todo mundo. Não precisa não. Deus mesmo traz o querer e o efetuar para você pensar nele. Ele fala, meu filho uma vez fez uma pergunta, falou assim, como eu sei que Deus está comigo na prova? Falei, se você já pensou que Ele está com você, é que Ele está com você já. Irmãos, ninguém consegue pensar em Deus se não for dessa forma. Irmãos, Deus está sempre com você. Ele tem disposição de estar sempre com você por causa de Cristo Jesus. Não é por causa de você, porque você é bonzinho, cheirosinho, penteadinho, não é. É porque Ele quis, porque Ele veio, porque Ele é bom, porque Ele está com você, Ele quis estar com você. Essa é a questão aqui. Então nós ficamos às vezes pensando no pecado. Tira o pecado, larga o pecado, sai do pecado. Ele não tem nada de bom para você. Larga isso. Creia que Deus está com você. Quantos creem nisso? Fala, pastor, como é que eu faço agora? Como é que eu vou viver agora? E ele está dizendo para mim e para você. Olha o que ele diz ainda. Quem não recebeu o Deus invisível, mas plenamente presente, o Espírito de Cristo, não saberá do que estamos falando. Irmãos, tem gente que não sabe. Ele falou, pai, como é que eu faço? Às vezes lá na escola, que tem outros alunos que também não entendem isso. É porque eles não receberam o Espírito de Cristo. Você recebeu o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus. Isso faz você buscar a Deus. Só que às vezes você fica confuso, condenado, acusado. Por isso que ele fala, está resolvido. Já foi resolvido. Quantos creem nisso? Fala, já foi resolvido. Fala, eu creio nisso. Então, mas vocês que receberam e têm habitado em vocês, mesmo ainda experimentem o que? Limitações do pecado. Experimentam a vida de acordo com Deus. Experimenta a vida de Deus, começa a viver disso. Eu creio que nós viveremos a vida de Deus nesse lugar. Eu vou viver a vida de Deus na minha casa, na minha família, com meus filhos, nesse país, nessa cidade, nós vamos viver a vida de Deus. Agora a vida de Deus não é você quem tem, simplesmente. É porque você não merecia e Ele veio. Você não tinha condições, mas Ele te encontrou. Ele te achou. Quantos aqui entendem isso? Fala glória a Deus. Fala, eu tenho a vida de Deus. É um cântico da Mariana Valadão, vocês já cantaram? Eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus em mim. Alguém já viu esse cântico? Começa a cantar de manhã, você fala assim, eu tenho a vida de Deus. Se os problemas à sua volta não querem te deixar, começa a cantar, eu tenho a vida de Deus em mim. A solução vai vir, irmãos. Quantos creem nisso? Irmãos, eu faço isso, eu tenho feito isso. Em alguns momentos, alguém já ficou sem soluções aqui? Alguém já teve? Eu coloco adoração. Alguém adora? O Espírito de Deus está aqui, operando em nós. Eu começo a cantar. Eu canto esse, aí fala assim,
Aí começa a colocar meus cânticos, amém, irmãos? Meus cânticos. Eu não consigo fluir em alguns, não consigo. Mas esse daí dá para fluir. Aí eu começo a fluir. Aí eu começo a dizer: Deus vai na frente, abrindo. Aí começa a crescer, irmãos. Aí falei: o nosso general é Cristo, segui. Irmãos, eu estou cantando. A minha alma está atribulada. Eu preciso que o meu espírito seja ativo. Aí em 5 minutos a solução vem. Porque nós fomos chamados para adorar o Senhor, fluir no Espírito, entrar no Espírito. Nós fomos chamados para isso. É isso que Ele está dizendo para você. Deus está falando isso para você. Entra no seu quarto, fecha a porta. Se você tiver filho, deixa aberto, deixa ele estiver adorando. Deixa ele estiver adorando e glorificando o Senhor. E entra e começa a glorificar e exaltar o Senhor. Quantos estão juntos aqui comigo? Falei, eu creio. Pastor, como é que isso vai vir? É o Senhor quem está com você. E eu quero dizer para você, não há dúvida de que Deus está vivo e presente, que ressuscitou você dos mortos. Fala assim: eu fui ressurrecto dos mortos. Eu ressuscitei. Pastor, eu nem lembro do meu batismo. Não se importa, você foi batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Você ressuscitou com Ele, você está vivo com Ele, Ele está vivo em você. Quantos aqui creem nisso? Você crê nisso? Quantos vão começar uma semana abençoada? Então você foi liberto da vida morta. Fala, eu não tenho mais a vida morta. Eu fui liberto dessa vida morta. Fala, Cristo está em mim. Ele vive em mim. Aleluia, Ele é poderoso para fazer. Fala, Ele é poderoso para me livrar. Quantos creem nisso? Fala, essa é a minha fé. Fala, glórias a Jesus. E aqui ele vai entender. Vocês percebem que não devemos 1 centavo à velha vida? Eu não devo 1 centavo para o meu passado, irmão. Nem um centavo. E ele nem veio me cobrar. Não veio me cobrar. E eu falei para o irmão essa semana. Falei, eu não fiz faculdade. Falei, e aí? E daí? Ô pastor, você não tem nenhuma compaixão comigo? Falei, irmão, e daí? E daí? Por que você está achando que você vai prosperar porque você não fez faculdade? Faz faculdade é bom, estudar é bênção. Mas a questão não é essa. A questão é que o Senhor colocou você já tomou decisão lá atrás. Tem consequências? Tem consequências. Mas e daqui para frente, o que você vai fazer? Fala, vou me posicionar. Eu vou colocar diante do Senhor. Então não fica com dívida lá do passado, irmãos. A sua velha vida já foi embora. Você tem uma nova vida excelente para você caminhar. E essa vida é renovada todos os dias. Olha você aqui. Irmão, você acha que você consegue por você mesmo vir até aqui? Ah, pastor, consigo, irmãos. O edredão chama, o cansaço da semana chama, e os problemas já vieram pensando. Quem tem aqui? É o Senhor quem traz a gente até aqui. Quantos creem nisso? Amém? E Ele fala para mim e para você: não devemos 1 centavo à velha vida, na qual a pessoa tem que fazer tudo isso por si. Não há nada nessa vida para nós, nada mesmo. O melhor é dar a Ele um enterro definitivo e melhor. Fala, hoje eu vou enterrar meu velho eu. Vai enterrar de uma vez por todas, vai ter sepultamento hoje. Eu falei para ele, vamos fazer um sepultamento? Uma vez chegou um irmão que ele desmanchou o casamento, infelizmente, separou. Eu levei ele no cemitério, irmãos. Ele falou, pastor, o que nós vamos fazer aqui? Eu falei, nós não oramos por morto. Eu falei, é porque você ainda está com dívida lá no passado, você acha que tem que colocar e está te matando. Eu falei, vamos andar daqui para frente? Eu não tenho controle nessas coisas, e eu não sei como é que vai ficar. Hoje, vamos tomar uma decisão de fazer um velório? Ele falou, como assim? Vamos enterrar o velho e vamos para o novo? Os irmãos entendem isso ou não? O Senhor está falando, Paulo está dizendo, vamos enterrar o velho, vamos para o novo. Mas eu tenho pouco tempo, eu não sei quanto tempo você tem de vida. Quem sabe que vai estar vivo amanhã? Ninguém. Essa é a questão para você saber. Então vamos enterrar e vamos para frente.
Vamos para a nova vida? O que eu vou fazer nessa nova vida? Eu vou me alegrar em Cristo. Eu vou orar, eu vou glorificar, eu vou exaltar. Então você vai ler a Bíblia, você vai buscar o Senhor pela nova vida, não pela sua velha vida. E Deus está chamando a gente para isso. Quantos creem nisso? Amém? Então o melhor a fazer é dar um enterro definitivo e engajar nessa nova vida. O Espírito de Deus nos chama. Quero dizer, o Espírito está te chamando. Tem muita gente sendo chamada para o Espírito de Deus aqui. Vira para quem está do seu lado e fala: ó, você aqui outra vez. E nós estamos começando. Fala assim: nós estamos juntos. Amém? Fala para ele: nós estamos juntos, nós vamos para frente. Amém? Então há muito o que fazer e lugares para conhecer. Eu quero falar algo profético para essa igreja, para você entender. Portugal vai ser o celeiro, presta atenção nisso. Portugal será o celeiro de muitos missionários para toda a Europa. O Senhor já está preparando, prepara as empresas, todas as coisas estão sendo alinhadas, mantenedores já estão começando a sustentar. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos ter as nossas chácaras, vocês vão ver isso acontecendo. O Senhor só está preparando essa nação. Você não fala inglês à toa, você não fala espanhol à toa, você não está aqui à toa. Nós vamos entender que agora o Espírito vai começar esse mover de envios missionários. Talvez: pastor, eu vim para cá para prosperar aqui em Portugal. Você está prosperando já, mas não é aqui seu lugar definitivo. O Senhor vai te enviar para outros lugares ainda. Mas pastor, como é que a gente faz? Nós enviamos, abençoamos os filhos, a casa continua pronta, a cama continua pronta, o urso continua lá em cima da cama, presta atenção, a escova de dente continua lá na casa de banho, mas nós precisamos entender, a família está crescendo, muitos precisam ser enviados, muitos precisam entrar em lugares que nós não entramos antes, e aqui tem uma igreja de muitos jovens. Os irmãos entendem isso ou não? Você não entendeu nada, né? Isso é profético, irmãos. Às vezes vejo meu irmão lá na Alemanha e fala: e aí, tem alguém para enviar? Eu falei: ainda não, mas vai ter. Às vezes o pessoal na Itália não tem ninguém, na Inglaterra fala: daqui a pouco vai começar a chegar. O Senhor está preparando um lugar. E quem vai? Quem tem identidade. Na Bélgica, né? Na Bélgica, na França. O Senhor está preparando. Só que você tem que se identificar com as coisas que são do Espírito, senão você vai sucumbir. Nós estamos falando de lugares muito, muito densos. Muitos aqui você está acostumado ainda com o churrasco brasileiro, com o convívio brasileiro, com a comidinha brasileira. Tem gente ainda que faz aqui, você acha pão de queijo, você acha cuscuz, você acha tapioca, você acha tudo isso. Mas vai ter lugar que você não vai achar nada disso. Você não vai ter saudade não. Mas você vai entender que viver pelo Espírito. Eu percebo o Senhor nos preparando para isso. Quantos creem nisso? Há uma nova vida em você. Engaja nela logo, sepulta a antiga, fica lá atrás não. Se murmurava, não murmura mais. Se fofocava, não fofoca mais. Se estava na idolatria, sai da idolatria. Se estava na pornografia, larga logo, irmão. Morre logo, pelo amor de Deus. Vai viver a nova vida de Cristo. Posso fazer esse apelo para você, para viver a nova vida em Cristo? Tem alguém que quer viver essa nova vida? Você foi chamado para isso. Você foi chamado para viver a nova vida. Quantos creem nisso? Tem alguém que quer viver essa nova vida em Cristo Jesus? Levanta sua mão. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Deixa o Espírito operar em você. Continue com os olhos fechados. Quero orar com você, mesmo sentado. Fala para o Senhor, faça um compromisso. Senhor, o Senhor pagou o preço tão alto. Eu nasci de novo, eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram. Faça um compromisso com Ele, de servir ao Senhor, de andar pelo Espírito, de andar por Ele, a partir dEle, de se mover a partir dEle, de falar o que Ele vai falar, de se posicionar no que Ele está chamando você para se posicionar hoje. Fala isso para Ele. Só o teclado comigo por enquanto. Fala para Ele: Senhor, é para o Senhor. Quero viver por Ti e para Ti.
Fala, eu quero viver minha vida e coloco minha vida no teu altar. É pelo Espírito, não é pela carne. Eu não quero satisfazer, eu nasci de novo, eu tenho ouvido o Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor nunca me abandonou, o Senhor nunca me deixou, o Senhor nunca me desamparou, o Senhor me trouxe até aqui. Quero fazer um compromisso contigo, Senhor, hoje. Faça um compromisso, fala, Senhor, eu sei que esse compromisso às vezes não dura muito, mas eu quero firmar diante de Ti, porque o Senhor é quem vai me atrair. O Senhor vai me atrair, o Senhor vai me atrair, o Senhor é quem vai me atrair. O Senhor é quem vai me chamar, o Senhor é quem vai dar as cartas, o Senhor é quem vai me levar, o Senhor é quem vai me conduzir no meu casamento, o Senhor é quem vai me conduzir com os meus filhos, o Senhor vai nos conduzir como igreja, nesse tempo profético. Oh irmãos, o Senhor vai te conduzir para ser enviado, para ser colocado nas nações. O Senhor vai começar a crescer e multiplicar aquilo que Ele tem colocado nas tuas mãos. É o Senhor mesmo quem vai fazer. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer. Fala para o Senhor, eu tenho a vida de Deus. Eu tenho a vida de Deus. Eu não abro mão dessa vida. Eu não abro mão dessa vida. Todo pensamento de condenação, de acusação, de culpa que lançaram sobre mim, seja cancelado. Culpa de não ter acontecido, culpa da minha casa, da minha família, seja tirada agora em nome de Jesus. Nós declaramos todo espírito de condenação, todo espírito de acusação, sai agora. Cristo te ama. A liberdade no amor de Deus para você errar, a liberdade nesse amor para você fluir, a liberdade para você acreditar que há uma nova vida, a liberdade para você acreditar que ainda tem propósito para você. Ele não se esqueceu de você, Ele não deixou você, Ele não desistiu de você. Ele está com você. Fala, Cristo, não tem como o Senhor está longe de mim, porque o Senhor está em mim. O Senhor faz parte da minha vida. Eu e o Senhor somos um. Fala para o Senhor, eu e o Senhor somos um. Nós estamos juntos nisso. A minha casa, a minha família. Se você tem aí o seu cônjuge, se você tem aí, dê a mão para ele. Fala, nós estamos juntos. Nós somos colocados juntos diante do Senhor. Se você tem a sua casa, os seus filhos, fala, nós estamos juntos diante do Senhor. Você que não tem o seu pai, a sua mãe aqui, fala, nós estamos juntos diante do Senhor. Há um só propósito. O Espírito de Deus está em nós. O Espírito de Deus está no casamento. O Espírito de Deus está na criação dos filhos. O Espírito de Deus está em você. O Espírito de Deus conduzirá você em triunfo. O Espírito de Deus conduzirá você em triunfo. Não haverá distrações. Você não vai ficar distraído com as coisas desse mundo. Você avançará, crescerá. Há um novo encargo no teu coração. Há um novo encargo no teu coração. Há uma nova unção no teu coração. Há um novo encargo que o Senhor dá no teu coração. O Senhor vai abrir os seus olhos para novas visões, novas pessoas. O Senhor vai abrir um encargo para você avançar, crescer, frutificar. Há um novo encargo de você estar diante das circunstâncias, de você liderar diante do Senhor, de você liberar essa unção. Nós te abençoamos, nós declaramos essa nova unção, essa nova graça do Senhor, a vida do Senhor, vida do Senhor, vida do Senhor agora sobre ti, vida de Deus agora, convencendo você, libertando agora de toda condenação, tirando toda acusação de você, a vida do Senhor agora, vida, vida, vida em abundância, em nome de Jesus. Você que tem dificuldade para engravidar, o Senhor libera o teu ventre hoje. O Senhor libera a vida, não há dificuldade. Você que estava com dores, o Senhor tem poder e Ele te cura agora. Ele cura o seu corpo agora. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor libera vida, vida no nosso meio. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia.